aos amigos e irmãos que assistem esse vídeo no YouTube ou no Facebook. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Há algum tempo eu venho sentindo o desejo, de falar um pouco para as pessoas que estão nas redes sociais sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que eu tenho aprendido, sobre aquilo que eu tenho lido, sobre aquilo que eu tenho observado ao meu redor. E hoje eu queria deixar aqui uma reflexão, uma breve reflexão, seria o mais breve possível, sobre um texto que está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Esse texto, certamente, se você é crente, se você congrega em alguma igreja, ou tem assim, algum convívio religioso no cristianismo, certamente você já ouviu esse texto, principalmente em aniversários de jovens, adolescentes e jovens. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Mas será que é simplesmente isso? Será que é só isso que o Espírito Santo, através de Salomão, disse para nós? Lembra-te do teu Criador. Hoje a gente vê na nossa volta cristãos que não se lembram do Criador. Cristãos que pouco ou nada sabem a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Que tem ali a mente tomada por redes sociais, por lazer, por relacionamentos, e Jesus ocupa, quando ocupa, um lugar mínimo na vida dessa pessoa. E Jesus passou a ser, hoje, um nome em uma camiseta, às vezes uma tatuagem, uma postagem sem o menor significado real, Tem ali só uma frase de efeito, enfim. Mas as pessoas deixaram de se lembrar do Criador. E essa situação precisa ser revista. Jesus é muito mais uma postagem. Eu adoro aquela postagem do Face, Vai lá, aparece a foto de Jesus ensanguentado e a pessoa fala, esse é meu herói. Jesus não é um simples herói. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que veio para perdoar os meus pecados. E consciência de pecado, queridos, é algo bíblico importante. Muito importante. Talvez você vai dizer assim, Marcelo, mas lá em Isaías diz que o Senhor apagou os nossos pecados. Perfeito. Apagou diante dele. Mas o dia que eu me esquecer dos meus pecados, do quanto eu ofendi ao meu Criador, eu me tornarei soberbo, ingrato, perderei a bênção de Deus. Olhe Davi, por exemplo, no Salmo 51, talvez seja assunto para um outro vídeo, para uma outra reflexão, para uma outra mensagem, mas veja Davi, no Salmo 51, ele diz, eis que o meu pecado está constantemente diante de mim. Davi nunca se esqueceu do homem pecador que ele é. E aí você se pergunta, por que Davi é um homem segundo o coração de Deus, sendo que ele era tão complicado, Sendo que ele matou, ele pecou, ele adulterou, ele fez e aconteceu, e ainda assim Deus o chama de homem segundo o coração de Deus. Simplesmente pelo fato que ele nunca se esqueceu do seu Deus. Ele sabia o quanto ele devia a Deus. Ele sabia o quanto ele era necessitado de Deus. Ele se lembrava do seu Criador. E é isso que nós precisamos fazer. Lembrar do nosso Criador. Há muito eu quero trazer essas reflexões e não sabia como, Esse fim de semana, conversando com uma amiga, uma irmã, ela me incentivou a fazer e eu tomei coragem para gravar o vídeo e colocar. Até porque penso que não faz sentido ficar nas redes sociais simplesmente assistindo, compartilhando, sem falar daquilo que realmente importa para mim.
Eu espero, querido, que essa reflexão seja bênção para a sua vida. Vejo hoje jovens que se lembram do futebol, se lembram da escalação completa do time de futebol e não se lembra de nada da Bíblia. Me lembro, até há pouco conversava com ele, me lembro de um jovem que durante um culto, um domingo à tarde, era um culto especial com crianças e adolescentes, ele sai da igreja para chorar dentro do carro porque o time dele estava perdendo. Não dá para entender um cristianismo assim. Eu amo a Cristo, eu quero estar com Cristo, mas pouco me importa um culto a Ele. Um outro jovem, estávamos fazendo um trabalho de evangelização e ele me pede o celular, vira para mim e fala: olha, seu celular tem internet? Eu falei: tem, me empresta. Eu falei: pra que você quer? Você tem o seu, né? Fiquei sem entender. Ele falou: não, é para eu ver quanto que tá o jogo no time dele lá. Nada contra o futebol, né? Nada contra. Eu, embora não gosto, mas não tenho nada contra efetivamente o futebol. Mas eu penso que é algo complicado. Por quê? Jesus morreu por nós. E talvez eu te pergunte assim: você entende o sacrifício de Jesus? Você diga que entenda. Você talvez me responda: ele morreu na sexta, ressuscitou no domingo, ou morreu num dia, ressuscitou no terceiro, né? Não, as duas respostas estão historicamente corretas. Mas, embora se questione se ele tenha morrido realmente na sexta, isso não vem ao caso. Mas, querido, desculpe a franqueza, você conhece a história. Entender o sacrifício do Senhor Jesus é ter uma gratidão que não se expressa em palavras. É ter a gratidão pelo Senhor Jesus ter morrido na cruz por cada um de nós. E essa gratidão que é efetivamente entender o sacrifício de Jesus. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra dele agora. Entenda esse sacrifício agora. Mocidade aqui não é faixa etária, mas é durante o período que você tem forças para viver. Porque certamente virá o dia que você vai dizer: não tenho nele contentamento. O mundo à nossa volta nos dá contentamento, mas nos exige algo em troca. O único que nos faz feliz, sem exigir nada em troca, é Jesus. Como está em Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. O mundo vai sempre te exigir algo em troca, querido. Sempre. E chegará a idade em que você não terá nada para dar. Alguns dias que você não terá nada a oferecer. E chegará uma idade que você não vai conseguir mais ficar a noite inteira festejando. Você não vai conseguir mais jogar bola. Você não vai conseguir fazer mais nada. Você vai olhar para trás e falar assim: não fiz nada da minha vida. E eu conheço pessoas assim. Que a velhice foi enfado e cansaço, como está no Salmo 90. Mas eu conheci servos e servas que chegaram numa idade avançada, com uma experiência com o Criador, e puderam dizer: olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Caleb, lá no capítulo 14, se não me engano, no livro de Josué, algo assim, ele chama Josué e fala assim: Josué, tal qual era a minha força quando Moisés chamou, tal ela é hoje. 40 anos se passaram, e a força é a mesma para entrar e para sair, e para guerrear. Possamos chegar em uma idade avançada, dizendo: olha, a minha força é a mesma, a minha experiência com Jesus é a mesma, o meu amor pelo meu Criador é o mesmo, em nada mudou. Eu entro na presença dele para glorificá-lo, e eu saio para dizer que só Jesus é salvação, que só Jesus transforma o homem, só Jesus move o coração do homem, move o coração do ser humano. Possamos chegar nesta idade em que não teremos mais força, o mundo já não terá nada para nós, não teremos mais nenhum contentamento, mas dizer: olha, Jesus é a minha alegria, Jesus é a minha herança, Jesus é a minha salvação. E possamos dizer: ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.